do Senhor, crianças! Glória a Deus, juniores. Mais uma escola bíblica em casa, mais uma aula online com a lição número 6. Moisés, um grande libertador. Vamos orar ao Senhor começando esta escola, Rebeca? Sim! Maravilhoso Deus, nós te adoramos, porque o Senhor nos amou primeiro e queremos aqui, te dar um glória a Deus bem forte, glória a Deus. E queremos te pedir por todos os juniores, por todos que vão assistir esta aula, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O nosso título, como é o título, Rebeca? Moisés, um grande libertador. Aleluia, que existe homens de coragem, a palavra de Deus está repleta deles. Homens que não se sentiam capazes, mas o que foi que Deus fez? O capacitou, porque ele chegou para este mesmo chamado Moisés e disse: olha, não se preocupe, Moisés, porque sou eu que vou fazer coisas grandes através de você. Coisa linda, né, Rebeca? É. Por isso que a gente ama ele, porque ele tem o controle de todas as coisas, criança. E o memorizando diz o seguinte, olha, se o filho não... Eu vou fazer algo com vocês, mas eu digo a Rebeca a hora, certo? Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Nós encontramos esse texto em João, Novo Testamento, capítulo 8, versículo 36. Guardem no coração de vocês, é uma palavra poderosa, a palavra de Deus. Então, Rebeca tem aqui nas suas mãos, olha, uma corrente, tá vendo aqui? Que nos aprisiona. E nesta corrente tem palavrinhas, crianças, como raiva, ódio, viu, juniores? Ódio, mentira, desobediência, né, Rebeca? Tudo isso nos prende, viu? É pecado. Mas o Senhor Jesus diz a palavra que se de fato Ele estiver conosco, Ele nos deixa livre. Então, olha só o que diz o versículo. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livre. Glória a Deus. Show pra lá. Tudo que desagrada ao Senhor, crianças, e vamos buscar estar na presença dele. A história de hoje, vamos ouvir o louvor por Rebeca, que o louvor vai dar um panorama e depois eu introduzo a história. Pode botar? Glória a Deus por todas as coisas. Não tá ligado a... Glória a Deus. Louvando ao Senhor. Amém, crianças. Vamos cantar. Vamos cantar. Um herói não nasce grande e forte e nunca aparece num instante. Mas como eu e você, ele veio como um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravo lá no Egito, sofreu muito, mas venceu com o poder que veio de Deus. Foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas Deus no deserto o encontrou e ali
Glória. Você quer ser um herói do Senhor? Glória a Deus, Juniuri. Porque você vai ter a presença do Senhor com você. Hoje nós vamos falar de um povo que vivia preso. Antes eles não sofriam, tá? Porque esse faraó mau, que depois se levanta para fazer eles trabalharem com muito esforço e construir cidades, não conheceu José. Lembra, José, que nós conversamos na aula passada, que foi aquele homem fiel a Deus em meio às adversidades? Mas graças a Deus que por causa da fidelidade de José, José foi governador do Egito e salvou a nação de Israel de se acabar. Isso mesmo, crianças, se acabar. E ali ele trouxe toda a sua família, que foram, parece, se não me foge a memória, uma quantidade de 70 pessoas aproximadamente. E ali eles foram para o melhor do Egito, que foi Gósen. E ali, olha, eles cresceram muito e muito. Aí morreu aqueles faraós que conhecia José e agora nasce outro de um coração perverso. E aí é que passa a perseguir eles. Porém, eles clamaram a Deus e Deus deu vitória. Então, glória a Deus, a oração nos dá vitória. E ali eles foram dar sequência às suas vidas, numa terra muito boa, a terra de Gósen. Pois o seu irmão passou pelo que passou, com o propósito de Deus, e por fim foi o salvador daquela família que tornou-se, olha, diz o texto, que eles cresceram e ficaram tão poderosos que se espalharam pelo Egito. Um novo faraó que não conhecia José escravizou o povo hebreu, fez com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a trabalhar no campo e nas construções das cidades de Pitom e Ramsés. Olha aí, do jeito que eu disse, até então ainda era na época dos faraós que conhecia José, tudo era maravilhoso. Mas quando passa a morrer aquele faraó e nasce outro, dessa vez ele nasce muito ruim. O rei deu ordem às parteiras, ele era má. E olha o que ele disse, que todos os meninos hebreus que nascessem era para ser morto. Então o faraó ordenou que todos os israelitas que nascessem fossem jogados no rio. Mas as parteiras não obedeceram a ele, obedeceram a Deus. E ali ela foi dizer para eles que eles eram muito rápidos. As mães dos hebreus, quando ia dar à luz, quando menos esperava, o menino já tinha nascido. E ali Deus deu vitória e poupou a vida do personagem de hoje, que é o libertador. Moisés, um grande libertador. Naquela mesma época, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, esconderam seu filho por 3 meses. Depois, deixou ele, colocou ele num cestinho e foi colocar no rio, pois ela sabia que Deus ia prover uma saída. A filha de Faraó, que estava saindo para se banhar naquele momento, ela viu aquele cestinho e aí mandou uma das criadas ir ver o que estava dentro, e era uma linda criança. E ela ficou muito encantada com aquela criança. E imediatamente Miriam se ofereceu para encontrar uma mulher, né, Rebeca? Que cuidasse dela. E o que foi que aconteceu? Deus enviou a própria mãe de Moisés para tomar conta dele até o período dele ir para o palácio, onde ali ele foi educado com tudo que tinha na casa de Faraó. Só que, depois de um tempo, Moisés se tornou adulto e saiu para ver como estava o povo de Deus. De repente, Moisés se depara com um egípcio maltratando um hebreu. E aí ele não se controlou, crianças. Ele matou aquele homem e enterrou. E escondeu. Então ali ele foi denunciado ao sacerdote, ao rei, ao faraó, ele foi denunciado. E ali ele teve que se esconder.
Por um bom tempo ele foi para a terra de Midian, ele fugiu para ali. E ali, Rebeca vai estar mostrando, ele cuida muito bem sustenta assim, Rebeca, do rebanho de Jetro, seu sogro. Ali ele se casa e ali ele cuida com muito empenho do rebanho de Jetro, o seu sogro. E naquele certo dia, ele observa algo diferente. O Senhor aparece numa chama de fogo. Deixa eu ler aqui o texto direitinho. O Senhor aparece numa chama que queimava em uma sarça, mas ela não se consumia. E disse o Senhor, olha só, ele vê aquela árvore, crianças, pegando assim fogo. E aquela árvore não queimava de jeito nenhum. E ele se aproxima para ver o que está acontecendo. E ouve Deus falando com ele, dizendo assim: eu sou quem sou, o Deus dos teus antepassados. Tenho visto como o meu povo está sendo maltratado. Sei do seu sofrimento. Eu enviarei a Faraó para que você liberte a Israel e leve para uma terra boa e rica. Aquele povo estava tanto sofrendo que agora eles clamavam a Deus. Eles clamavam a Deus. E Deus o ouviu. Glória a Deus. Deus ouviu as suas orações. E ali aparece naquele campo, quando ele estava cuidando do rebanho, para dar o recado. Olha só, crianças. Moisés então voltou ao Egito e encontrou Arão, seu irmão. Eles foram falar com os hebreus e também com Faraó. Primeiro ele chegou e foi saudar os seus familiares. Depois ele chama Arão, o seu irmão, e vão agora junto para Faraó. Mas o rei não quis libertar o povo não, viu, crianças? Moisés insistiu, porém o rei tinha o coração muito duro. Então o Senhor mandou, Rebeca vai estar aqui compartilhando as pragas, né, que o Senhor enviou. Mas cada vez o coração de Faraó ficava ainda mais endurecido, porque ele era uma pessoa difícil, viu? Então a nossa primeira praga é a praga do rio de sangue. Isso. Se você quiser, mostra pelo bloco. É verdade. A segunda, pode ir falando, sem tirar. A das rãs. Mais alto, Rebeca, pouquinho. Das rãs. A terceira. É dos piolhos. A quarta. Das moscas. Olha só, criança. E mesmo assim, o coração dele... Deixa eu só fazer uma observação. Vocês acreditam, crianças, que enquanto acontecia lá no arraial dos egípcios, essas coisas todas, essas pragas, nada, do povo de Deus não tinha nada, para vocês verem como a mão de Deus é forte e poderosa, viu? A quinta praga foi a morte dos animais e a sexta praga foi os tumores. Muito bem, e ainda continua, ainda temos mais. A sétima praga foi a chuva de pedras. A sétima praga foi dos gafanhotos. A oitava praga foi... Escuridão. Mãe, eu errei. Escuridão, é só corrigir. Vai, Rebeca, escuridão. Foi a nona praga. Foi a nona praga e a décima praga foi a morte dos primogênitos. Justo, olha só. Gente, depois disso tudo, olha o que aconteceu. Depois de um tempo, o Faraó deixou o povo ir adorar a Deus no deserto. Sabe o que ele disse? Saiam daqui todos os israelitas. Então o povo se preparou e saiu do Egito. Com mão forte e braço poderoso, Deus ouviu a oração do seu povo. Amém. O Senhor também ouve o nosso clamor quando cremos que Ele nos responde. Ele já enviou um libertador, Jesus Cristo. E é Ele quem nos liberta do pecado e nos transforma em filhos de Deus.
Esta mãozinha aqui, ela simboliza as nossas petições. Quando nós queremos oração, geralmente a posição de nossas mãos em reverência, né? Fechamos as nossas mãos e oramos ao Deus dos céus. E do jeito que ele ouviu o povo quando estava sendo afligido no Egito, ele também nos ouve. Então nós vamos estar, agradecidos ao Senhor, porque Jesus tem apagado o pecado de nossas vidas, viu, criança? Quando a gente ainda não tem Jesus, a gente fica preso, como foi dito, na mentira, na idolatria, no roubo, todas essas coisas que Deus não se agrada. É pecado, mas quando Jesus entra no nosso coração de verdade, como o texto diz, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Glória a Deus. Então, o objetivo desta lição é que Deus ouve e responde às nossas orações. Olha que notícia boa. Não é maravilhoso, Rebeca? É. Você já pensou a gente saber, ter uma certeza de que alguém vai nos responder? Sim. Glória a Deus, porque olhe, crianças, não fica sem resposta. A sua e a minha oração pode ter o sim de Deus, o não de Deus ou o espere. Só não fica sem resposta, tá certo? Porque tudo tem o tempo de Deus. Mas sem resposta, nós não ficamos. Então, olha que coisa linda. Eu quero encerrar essa escola dominical nesta certeza. Mas antes de encerrarmos, Rebeca vai cantar mais um hino, que aí já vai simbolizar a libertação do povo. E em seguida nós vamos estar agradecendo a Deus com uma oração. No Egito escravo fui, sim, sim, assim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, assim, ó. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, assim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Glória a Deus. Agora vamos agradecer ao Senhor, Rebeca? Vamos. Hoje Rebeca vai orar ao Senhor. O objetivo é que o povo de Deus, olha, ficou livre. E nós, através de Jesus, também somos livres, viu? Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar, Rebeca, agradecidos por tudo que Deus falou ao nosso coração através da sua palavra com a história de hoje. Ok, vamos orar. Senhor, muito obrigada por esta Jesus. aula, Pai, por mais uma aula. Sim, Hoje, Senhor. na aula de hoje, aprendemos que o Senhor enviou Sim. 10 pragas para nos Sim, libertar. Jesus. Como o Senhor também fez Jesus morrer na cruz Glória a para Deus. a gente ser livre do pecado. Glória a Jesus. Deus. Muito Então, obrigada. que cada criança entenda Sim, que Jesus nos libertou e que somos Sim, livres, Jesus. como diz o louvor. Em nome de Jesus, abençoa cada criança Pai do e céu. que esta doença saia logo para podermos nos reunir. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E tchau. Até domingo, se Deus permitir.